O que acontece quando o caos e a dor de 1000 pesadelos se manifestam em uma única pessoa? O que fazer quando a escuridão se apropria de uma alma, a ponto de fazê-la viver entre os mortos? E se a resposta para essa escuridão não estiver em rituais ou força humana, mas na voz mansa e poderosa de um carpinteiro da Galileia? Mas antes de começar o vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então vamos lá! O vento fresco do mar da Galileia acariciava as velas do barco, impulsionando-o em direção à outra margem, a terra dos Gerazenos. Após um dia exaustivo de ministério e milagres, Jesus, acompanhado por seus discípulos, buscava um pouco de descanso. A viagem, porém, seria mais do que uma simples travessia. Seria uma jornada para o coração da miséria humana, para o lugar onde a esperança parecia ter morrido há muito tempo. Ao desembarcarem, o cenário era de uma beleza selvagem e austera. Colinas áridas e rochosas se estendiam até a costa e o ar carregava o cheiro de sal e terra seca. Foi nesse ambiente, longe das cidades movimentadas e das sinagogas, que eles encontraram o homem. Não era um encontro casual, mas um confronto predestinado. Ele emergiu do meio dos sepulcros, um lugar onde as famílias haviam enterrado seus mortos, mas que agora servia de morada para um homem que estava vivo, mas não vivia. Sua aparência era aterrorizante, o corpo magro e sujo, os cabelos emaranhados e a pele marcada por feridas. O som que saía de sua garganta não era de uma voz humana, mas de um uivo animal, um lamento profundo que ecoava entre as tumbas. As cordas e correntes que a comunidade havia usado para contê-lo jaziam quebradas a seus pés, como se fossem fios de seda. Ninguém conseguia dominá-lo, nem mesmo o homem mais forte. A Bíblia descreve a cena com detalhes sombrios. Ele não andava, ele corria, movido por uma força sobrenatural, e passava as noites e os dias clamando e se cortando com pedras. Ele era a personificação do tormento, a dor transformada em carne. A comunidade de Gerasa o conhecia apenas como o endemoniado. Seu nome havia sido esquecido, sua humanidade apagada. Os discípulos, testemunhas de tantos milagres, estremeceram diante daquela visão. O medo era palpável. A força daquele homem era algo que eles nunca haviam presenciado. O pavor que ele inspirava era mais profundo do que o medo de um ladrão ou de um animal selvagem. Era o medo do desconhecido, do sobrenatural. No entanto, Jesus se manteve firme. Ele não demonstrou medo ou repulsa. Seus olhos, que haviam curado cegos e confortado viúvas, agora fitavam a figura atormentada com uma autoridade tranquila e inabalável. O homem possuído, com uma velocidade assustadora, correu em direção a Jesus, mas ao invés de atacá-lo, caiu de joelhos diante dele e gritou, não com sua própria voz, mas com uma cacofonia de vozes que pareciam vir das profundezas da terra. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. A revelação foi chocante. Os demônios que o habitavam sabiam quem Jesus era, sabiam de sua divindade e de seu poder. Eles não temiam a força física de Jesus, mas a sua autoridade espiritual, o seu poder de lhes dar ordens. Jesus, sem hesitar, perguntou: qual é o seu nome? A pergunta era direta, pessoal e cheia de poder. Ao invés de confrontar a legião de espíritos, ele se dirigiu à individualidade perdida daquele homem. A resposta, no entanto, veio em uníssono, um coro de vozes distorcidas. Meu nome é Legião, porque somos muitos. A palavra legião evocava a imagem de uma tropa romana, um batalhão de soldados composto por milhares de homens. Era um número simbólico, representando a vastidão e a multidão de espíritos que haviam se apoderado daquele homem,
A dor e o tormento que ele sentia não eram de uma só entidade, mas de uma multidão de males que o haviam invadido. A revelação de que não era um, mas muitos, aumentou a tensão e o mistério da cena. A legião, ciente de seu destino, implorou a Jesus que não os enviasse para o abismo, um lugar de tormento final para as hostes das trevas. Eles sabiam que não podiam resistir ao comando de Jesus. A autoridade de Jesus sobre as forças espirituais era completa. Em sua súplica desesperada, eles pediram para serem enviados a uma grande manada de porcos que pastava nas proximidades. Jesus, com uma única palavra, deu a permissão. Vão. O clímax da história não é uma batalha com espadas ou um embate de poder visível, mas uma batalha espiritual travada com palavras. A tensão atingiu seu ápice. As vozes demoníacas, agora com a permissão, saíram do homem e entraram nos porcos. O resultado foi imediato e violento. A manada, que segundo algumas estimativas poderia ter milhares de animais, se lançou em um frenesi descontrolado pelo declive íngreme em direção ao mar. O som dos porcos uivando e correndo deve ter sido ensurdecedor. Em questão de segundos, todos se afogaram nas águas. O Lago da Galileia, que antes era uma imagem de tranquilidade, tornou-se o túmulo para aquela horda de animais. Os porcos, o meio pelo qual a possessão se manifestou, foram destruídos, levando com eles a legião de demônios. A cena seguinte é de um contraste absoluto. Os pastores que cuidavam dos porcos, aterrorizados com o que haviam presenciado, correram para a cidade e para o campo, espalhando a notícia. Quando a multidão veio para ver o que havia acontecido, eles encontraram o homem, que antes era um terror para a região, agora sentado, em paz, aos pés de Jesus. Ele estava vestido, em sã consciência e com o olhar de quem havia renascido. Aquele que vivia entre os mortos, que se cortava e gemia, agora estava ali, restaurado. A reação da multidão foi, ironicamente, de medo. Eles ficaram tão apavorados com o poder de Jesus que pediram para que ele se afastasse de sua terra. Eles preferiram a familiaridade de sua miséria e de sua perda de bens, os porcos, à presença de um poder tão avassalador e incompreensível. Eles temeram a autoridade que podia ordenar a tempestade e expulsar demônios. Eles preferiram a escuridão que conheciam à luz que os assustava. O homem, agora curado, quis seguir Jesus, mas Jesus o enviou para sua própria casa. A instrução foi clara. Vá para sua casa, para os seus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. O homem, outrora um pária, agora se tornaria um missionário, uma testemunha viva do poder de Jesus. Ele foi, e começou a proclamar na Decápolis, uma região de 10 cidades, o que Jesus havia feito por ele, e todos se maravilhavam. A sua vida, antes um testemunho de desespero, agora era um farol de esperança. A história do homem Gerazeno ou da legião nos ensina lições profundas e atemporais que podemos aplicar no nosso dia a dia. Ela nos mostra que Jesus tem poder sobre toda e qualquer forma de escuridão. A história de Gerazeno é um lembrete de que, não importa o quão grande seja a nossa dor, o nosso tormento ou a nossa luta, nada está fora do alcance de Cristo. A legião representava o impossível, a impossibilidade de cura e restauração. Mas para Jesus, nada é impossível. Seja a nossa luta contra a ansiedade, a depressão, um vício ou um passado doloroso, a história nos assegura que Jesus tem autoridade para nos libertar. Ele não apenas expulsa a escuridão, mas nos restaura completamente, nos devolvendo a sanidade, a dignidade e a paz. A história nos ensina sobre a importância de testemunhar a nossa transformação. O homem curado não foi instruído a se esconder ou a manter seu milagre em segredo. Ao contrário, ele foi enviado de volta para o seu povo, para o mesmo lugar onde antes era temido, para contar a sua história. O nosso testemunho de como Deus agiu em nossa vida, nos curando e restaurando, é uma das formas mais poderosas de evangelismo. A nossa história, por mais simples que seja, pode ser a esperança que alguém precisa para acreditar.
Ela nos alerta para o perigo de escolher o familiar em detrimento do divino. A multidão em Gerazeno preferiu que Jesus fosse embora, pois a presença dele os confrontava e os assustava. Muitas vezes, nós também preferimos permanecer em nossa zona de conforto, em nossas dificuldades conhecidas, do que nos submeter ao poder transformador de Deus. O medo da mudança, o apego a bens materiais, como os porcos, ou a nossa própria noção de controle, podem nos impedir de experimentar a plenitude da vida que Jesus oferece. A lição é clara. Devemos estar dispostos a abrir mão do que nos aprisiona, mesmo que pareça valioso, para dar espaço à libertação e à vida que vem de Jesus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a história do homem de Gerazeno seja um lembrete vivo e poderoso de que não há escuridão que a luz de Jesus não possa dissipar. Que o amor de Cristo, que alcançou um homem perdido em sua dor, nos encontre hoje em nossas próprias lutas e nos restaure por completo. Que sejamos corajosos para compartilhar o que Ele fez por nós, pois o nosso testemunho é um farol de esperança para um mundo que tanto precisa de luz. Com amor fraterno, seus irmãos em Cristo.